Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus. Hoje iniciamos o nosso devocional Bom Dia com Jesus, que será realizado todas as quartas-feiras, às 07 da manhã, com o tema que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que a paz do Senhor alcance o seu coração neste início de dia. Antes que a correria comece, antes das preocupações, das responsabilidades e dos desafios, antes das rotinas diárias, pare por alguns instantes e permita que a palavra de Deus fale com você. O livro de Lamentações foi escrito em meio à dor, à perda e à destruição. Jeremias observava uma nação ferida, um povo abatido. Jerusalém e o Templo de Salomão tinham sido destruídos pelo Império Babilônico. A cidade de Jerusalém foi sitiada, saqueada, incendiada e as suas muralhas foram derrubadas. O cerco durou cerca de 18 meses, culminando com a escassez do que era mais importante à vida, que é o alimento. As portas, que outrora eram usadas para garantir a segurança da cidade e do povo, agora estão queimadas e os seus muros que pareciam intransponíveis, agora estão destruídos. Agora todos os sistemas de defesa de Jerusalém tornou-se pó. Agora o templo que o rei Salomão edificou, consagrou ao Senhor e não poupou recursos para construir. O templo que na sua inauguração faltou espaço para os sacrifícios e que se encheu de fumaça da glória de Deus, agora está sendo profanado, saqueado e destruído. Agora, aquele que era referência de lugar da adoração se tornou o lugar de desprezo para os saqueadores e de vergonha para o povo. E tudo isso aconteceu porque o próprio Deus permitiu que acontecesse. Era ele dizendo: o pecador eu perdoo, mas as consequências vêm. Era o próprio Deus tratando com o seu povo. Mas diante de todo esse sofrimento, de toda essa vergonha, desprezo, em vez de questionar a Deus, o profeta Jeremias traz à memória aquilo que lhe traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso mesmo, meu irmão e minha irmã. Essa foi uma breve interpretação dos fatos que ocorreram no contexto do capítulo 2 de Lamentações de Jeremias. Nessa manhã, eu quero te convidar a trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Talvez a sua luta seja na vida conjugal, talvez a sua luta seja na vida familiar. Talvez seja na vida profissional, talvez seja na vida financeira ou até mesmo na vida espiritual. Às vezes passamos por situações que parecem que a nossa vida vira de cabeça para baixo e o que estava no lugar parece fugir do nosso controle. E parece que acontece tudo ao mesmo tempo. Aí tem aqueles que não percebem que estão passando pelo processo que vem de Deus. E às vezes esse processo dói, machuca. Às vezes parece que esse processo não tem fim. E como no contexto do capítulo 2, o inimigo por um momento até zomba, menospreza, oprime, sufoca. Mas aí venha nessa manhã de quarta-feira te dizer que tudo o que acontece em nossas vidas, só acontece porque Deus permite. E é nesse momento que eu lhe convido a trazer à memória aquilo que nos traz a esperança, aquilo que nos traz esperança. E essa esperança tem nome: as misericórdias do Senhor. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Estávamos presos e Ele nos libertou. Estávamos cegos e Ele abriu os nossos olhos. E isso através do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã, eu te convido a trazer à memória todas as promessas que o Senhor já te fez. E eu quero te dizer que não importa o seu cenário hoje, o nosso Deus é poderoso em mudar quadros, mudar histórias. Não importa se o dia de ontem não terminou da maneira que você queria. Não importa se a situação parece não ter jeito. Eu venho nessa manhã com toda a autoridade da parte de Deus te dizer: apenas confie no Senhor e na força do seu poder e na sua misericórdia. Há palavras na Escritura que não apenas informam, mas sustentam. Versículos que não foram escritos apenas para serem lidos, mas para serem respirados em dias de dor, repetidos em noites longas e lembrados quando a esperança parece distante. Lamentações 3:23 é uma dessas declarações eternas.
Uma frase curta, mas carregada de um peso espiritual profundo, nascida não em tempos de prosperidade, mas em meio às ruínas, à dor e ao lamento de um povo ferido. O profeta Jeremias escreveu Lamentações, com o coração quebrado. Jerusalém havia sido destruída, o templo estava em ruínas, o povo havia sido levado cativo. Tudo o que antes representava segurança, identidade e promessa parecia ter sido arrancado. Ainda assim, é exatamente nesse cenário de cinzas que surge uma das afirmações mais poderosas da Bíblia. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Isso nos ensina algo essencial sobre Deus. A fidelidade dele não depende das circunstâncias humanas. Ela não oscila conforme o nosso humor, nem se enfraquece quando tudo ao redor desmorona. Mesmo quando o povo falha, mesmo quando a cidade cai, mesmo quando a dor se torna coletiva, a fidelidade do Senhor permanece intacta. Quando Jeremias fala de renovação a cada manhã, ele não está se referindo apenas ao nascer do sol físico. Ele fala de um princípio espiritual eterno. Deus trabalha com ciclos de graça. Cada manhã carrega consigo uma nova manifestação da misericórdia divina. O ontem não limita o hoje. Os erros passados não anulam a compaixão presente. A noite mais escura não impede que a fidelidade de Deus se manifeste ao amanhecer. A palavra renovam-se carrega a ideia de algo que não se esgota. Não é uma misericórdia reciclada, nem uma graça reaproveitada. É nova, fresca, atual, personalizada para o dia que começa. Deus não entrega restos de misericórdia. Ele entrega a plenitude diária. Isso significa que a graça que te sustentou ontem não é a mesma que te sustentará hoje. Hoje há uma porção específica, preparada pelo próprio Deus, para enfrentar exatamente aquilo que você viverá. Quantas pessoas acordam carregando o peso do dia anterior? Culpa, medo, frustrações, palavras duras, perdas silenciosas. Mas Lamentações 3:23 nos chama a olhar para o céu todas as manhãs com um novo entendimento. Deus não nos recebe com acusações, mas com misericórdias renovadas. Ele não começa o dia nos lembrando do que falhamos, mas nos oferecendo o que precisamos para continuar. A fidelidade do Senhor é grande porque ela não falha. Ela não depende da nossa força, nem da nossa constância. Somos nós que oscilamos, que cansamos, que prometemos e não cumprimos. Deus, porém, permanece o mesmo. Quando tudo muda, Ele continua fiel. Quando todos se vão, Ele permanece presente. Quando a fé enfraquece, a fidelidade dele sustenta o que resta. Esse versículo também nos ensina que a fidelidade de Deus não significa ausência de dor. Jeremias não escreveu isso vivendo conforto, mas sofrimento. A fidelidade de Deus não impediu a queda de Jerusalém, mas garantiu que a queda não fosse o fim da história. Há momentos em que Deus não impede a dor, mas se revela fiel dentro dela. Ele não abandona o vale, ele caminha conosco através dele. Cada manhã é uma prova silenciosa de que Deus ainda não desistiu. Se você acordou hoje, é porque a fidelidade dele decidiu continuar escrevendo a sua história. O simples fato de respirar, de abrir os olhos, de ter mais um dia, já é uma manifestação da misericórdia renovada. Há pessoas que dormiram e não acordaram. O despertar é um sinal de que ainda há propósito, ainda há graça, ainda há cuidado. A grande fidelidade do Senhor também nos chama à confiança. Confiar não é entender tudo, mas descansar em quem governa tudo. Jeremias não tinha respostas para todas as perguntas, mas tinha uma certeza: Deus é fiel. Essa certeza foi suficiente para mantê-lo de pé em meio às ruínas. Quando o texto diz grande é a tua fidelidade, ele não fala de algo pequeno, limitado ou frágil. A fidelidade de Deus é grande em extensão, grande em profundidade, grande em duração. Ela alcança gerações, atravessa tempos e sustenta promessas antigas que ainda se cumprem hoje. Deus é fiel quando o homem é infiel. Ele é fiel quando as circunstâncias são adversas. Ele é fiel quando a fé parece pequena. Ele é fiel quando tudo ao redor grita derrota. Sua fidelidade não é reação, é essência. Deus não se torna fiel, ele é fiel. Essa verdade precisa ser lembrada todas as manhãs,
porque o dia sempre trará desafios novos. Mas junto com cada desafio, Deus já liberou misericórdias suficientes para enfrentá-los. Não precisamos carregar o peso de amanhã, nem reviver a dor de ontem. A fidelidade de Deus se manifesta no hoje. E assim, dia após dia, manhã após manhã, a fidelidade do Senhor continua se revelando. Mesmo quando não percebemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando o silêncio parece longo, a fidelidade de Deus não depende da nossa percepção. Ela permanece firme, constante e viva. A fidelidade de Deus não se limita ao que conseguimos ver. Muitas vezes, ela opera de forma silenciosa, quase imperceptível, mas sempre eficaz. Há dias em que não sentimos alegria, não percebemos respostas imediatas e não vemos mudanças externas. Ainda assim, a fidelidade do Senhor continua ativa. Ela age nos bastidores, sustentando a mente para não desistir, fortalecendo o coração para continuar e guardando a alma para não se perder. Quando Jeremias declara que as misericórdias se renovam a cada manhã, ele está nos ensinando a olhar o dia com novos olhos. Cada amanhecer é um convite à esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança fundamentada no caráter imutável de Deus. O sol nasce não apenas como um fenômeno natural, mas como um lembrete divino de que a graça ainda está disponível. Muitos acordam com o coração cansado, já derrotados antes mesmo de começar o dia. Mas este versículo nos chama a romper com esse ciclo. Ele nos lembra que não somos sustentados pela nossa força, mas pela fidelidade do Senhor. Quando não temos palavras para orar, a fidelidade de Deus intercede. Quando não temos direção, a fidelidade dele guia. Quando não temos forças para continuar, a fidelidade do Senhor nos carrega. A grande fidelidade de Deus também se revela na sua paciência. Ele nos espera, nos trata com amor e nos ensina no processo. Mesmo quando falhamos repetidamente, ele permanece fiel à sua promessa de não nos abandonar. Deus não desiste de nós no meio do caminho. Ele completa a obra que começou. Esse versículo nos convida a uma postura diária de dependência. Não precisamos entender todo o plano, apenas confiar no autor. A fidelidade de Deus é maior que nossas dúvidas, maior que nossos medos e maior que nossas limitações. Ela nos alcança onde estamos e nos conduz para onde precisamos chegar. Em meio às incertezas da vida, Lamentações 3:23 se torna uma âncora para a alma. Ele nos lembra que mesmo em tempos de crise, Deus continua sendo Deus. Mesmo em meio ao caos, ele permanece no controle. Mesmo quando tudo parece perdido, sua fidelidade escreve novos começos. Cada manhã é uma nova oportunidade de recomeçar. Com Deus. Não importa quão difícil foi a noite, o amanhecer traz consigo misericórdia suficiente para enfrentar o dia. A fidelidade do Senhor não falha, não se atrasa e não se esgota. Ela permanece. Que esse versículo não seja apenas uma frase conhecida, mas uma verdade vivida. Que ao acordar, possamos lembrar que Deus já preparou tudo o que precisamos. Que possamos descansar na certeza de que Ele é fiel hoje, amanhã e para sempre. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Porque elas se renovam a cada manhã. E porque, acima de tudo, grande é a fidelidade do nosso Deus. Que Deus te abençoe.